É muito bom estar com você outra vez e, como sempre, eu espero que o prazer seu seja pelo menos a metade daquilo que a gente sente quando senta aqui para conversar com gente interessante, com assuntos interessantes. Política é uma outra paixão brasileira. A gente está vivendo isso, né? Não é de agora, é há muito tempo. Política, futebol, religião, nós somos assim. E todo ano a gente se prepara para o ano eleitoral. Um ano é pré-eleitoral, outro ano é eleitoral. Um pré-eleitoral, outro ano é eleitoral. É uma coisa maluca. Então a gente se mantém nesse clima de disputa permanente. 2026 tem disputa e antes tem campanha, tem gente falando que quer ser candidato, que eles chamam de pré-candidato. A gente vai falar sobre essa situação, até das pesquisas que já começam a aparecer, das preferências que as pessoas já estão mostrando, daqueles que estão se lançando também. Essa conversa, pode ter certeza, vai ser muito boa. Apoio Coldtrack Rastreamento, seu carro na palma da mão. Comigo aqui, duas pessoas, dois amigos, mas muito conhecedores desta realidade da política. O Marco Antônio Chuai, publicitário. Prazer te receber aqui mais uma vez, Marcos. Prazer, Cassim. Vou virar sócio aqui do seu podcast. Vai ser, né? Bom. É. E a gente pode até dividir o lucro. Com certeza. A metade de zero é seu. Muito obrigado. Eu quero a metade de lá, não a de cá. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer te atender, principalmente porque o pessoal que está assistindo agora não sabe, mas a gente fica num bate-bola aqui antes, né? Pois é, o aquecimento. O aquecimento, né? O aquecimento. Eu falei até que... O behind the scenes, né? Behind the scenes. Que a gente fica e tal, e é muito interessante. Um dia qualquer o Cassim vai fazer um making of do podcast, do Pode Tudo. Mas é o seguinte, quando começar a chegar os convidados, a gente já começa a gravar. Isso. Fazer assim. Isso é uma boa ideia. O Mário Rodrigues Neto, que vem aqui mais uma vez, para minha satisfação, e eu tenho orgulho e prazer em te receber mais uma vez. Obrigado, Cassim, pelo convite, obrigado, Marco, pela dividir a mesa, né, por assim dizer. Pela preferência. E pela preferência. E, assim, o aquecimento realmente é um negócio muito bom. Eu estava falando que se a gente conseguir agora fazer metade do que a gente fez no aquecimento, né? Já está pronto. Isso é bom. Já está pronto. Ele é diretor do Grupo POM, é um instituto conceituadíssimo aqui de pesquisas eleitorais também, pesquisa de candidato, pesquisa de tudo que possa ser metrificado dentro da sociedade. Vamos começar falando dessa polarização que há na sociedade. Mário, isso daí mascara a pesquisa, por exemplo? Mascara. Porque existe uma situação que ela é importante já começar explicando, que a pesquisa hoje, ela já, qualquer pesquisa que for feita, ela tem que ser, a gente tem que pensar o seguinte: quem está respondendo aquele questionário, aquela entrevista, hoje ele já está carregado de um arcabouço de opiniões, de sentimentos que, querendo ou não, atrapalham um pouco aquela coisa assim, isso tem uma visão completa do processo. Existe eu brinco com o pessoal que a gente tem um grupo que discute estatística, enfim, assim, a grande diferença, o grande problema das pesquisas de opinião é que o entrevistado pode te dizer não. Você nunca sabe a opinião daquelas pessoas que não quiseram te responder. Então, o que acontece? Quando você tem muitas pessoas de um determinado perfil que resolvem não responder a pesquisa, alguns resultados podem ficar um pouco enviesados. Por isso que hoje, você contar com um único método, uma única forma de investigar uma determinada situação, você pode cair em alguns erros de interpretação. Porque a pesquisa está errada? Não, porque aquele instrumento não é suficiente para entender tudo o que está acontecendo. Então, sim, a polarização, ela acaba contribuindo para gerar algum nível de confusão. Nós temos que lembrar que há coisa de 3 anos atrás,
o nosso ex-presidente, ele incitou as pessoas a não responderem pesquisas. Então, quando você tem um grupo que é ligado ao bolsonarismo, por exemplo, existem pessoas que se recusam a participar do processo porque eles tendem a acreditar que aquele processo é enviesado, é falso, é fake, usam todos os nomes que estão envolvidos no meio. Então, isso acaba prejudicando o processo, né, a coleta de dados, o processo de investigação como um todo. Além da metodologia, tem também quem patrocina a pesquisa, né? Porque isso também pode fazer com que haja um direcionamento. A gente lembra, toda vez que época de eleição, aparece tanto instituto que você nunca ouviu falar fazendo pesquisa, né, Marcos? Você que, como publicitário, teve que contratar institutos também? Sim, mas o que, quando a gente faz, quando você trabalha com seriedade numa campanha, você procura contratar um instituto de pesquisa sério e que responda exatamente o que você quer. Na verdade, pode não responder o que você quer, porque o Mário costuma dizer assim, pesquisa é um instrumento que o político contrata para ouvir o que ele não quer ouvir, em algumas situações. Então, essa multiplicidade de institutos de pesquisa, que só aparecem em época de eleição, são coisas que são construídas para dar a resposta sim para quem os contrata. Tanto é que você percebe que depois que passa a eleição, só vão passar 2 anos sem ouvir falar o nome de 90% dos institutos que chegam de repente para trabalhar. E as empresas que têm um passado, que têm uma tradição, que têm método, que, enfim, que respondem às questões de uma maneira correta, essas persistem. Mas os aventureiros vão embora e provavelmente quando chegar a próxima eleição, a gente vai ter outros institutos de pesquisa chegando. A gente vê aqui o Goiás mesmo, onde tem, o Mário pode até dar um número, e daqueles que são permanentes, né? Aqueles que existem independente de eleição, que não fazem campanha, não fazem pesquisa só para eleitor, fazem pesquisa de mercado o tempo todo. Não é um número grande. Não. Com certeza, os dedos das 2 mãos são mais do que suficiente para poder registrar essa quantidade de empresas. Pois é, e quem é sério depende da pesquisa do mercado, depende de um nome consolidado para ser buscado sempre que uma empresa, uma pessoa precisa saber a opinião de um determinado grupo da sociedade, né? Fazer um reparo, Cassim, vou cortar o Mário aqui e fazer um reparo. Uma dificuldade que existe, que a gente tem, é que, normalmente, a maior parte de quem contrata pesquisa, ele não está muito focado na qualidade do resultado, ele está contratando pelo preço. Porque você faz mais barato, eu vou contratar você. Só que ele esquece de considerar que aquele mais barato não vai dar a resposta que ele precisa, que ele vai precisar para poder se posicionar. Então, quer dizer, o cara contrata pesquisa igual ele compra laranja na feira. Vou comprar na banca que tiver... Isso é um erro grave. Isso de fato é um erro grave. Isso é um erro grave. E que distorce completamente todo e qualquer resultado. Cassim, vamos tentar trazer isso aqui para uma situação, assim, vou me colocar no lugar do contratante, certo? O contratante, ele contrata a pesquisa, vamos colocar com 3 grandes objetivos e bem distintos. Eu posso contratar uma pesquisa, estou pensando agora pesquisas eleitorais principalmente, né? Pesquisa de mercado, ela não teria esse viés. Eu quero uma pesquisa que me informe, né, que eu me posicione em relação à realidade. Eu preciso de uma pesquisa, esse é o primeiro objetivo. Ou eu posso precisar de uma pesquisa para gerar um número que vai ser utilizado como elemento de campanha. Isso é perfeitamente possível. Ou eu posso usar a pesquisa para me enganar. Não que ele tenha esse objetivo de ser enganado, auto-enganado, mas eu conheço... Militância, né, mano? Exatamente. Eu preciso de gente que acredite que as coisas estão assim. Na Groupon nós temos uma tradição mais pelo primeiro tipo. Por quê?
Porque assim, é muito comum, né, no trabalho de hoje, olha, fulano de tal não está bem. E não existe nada mais difícil do que dizer para um político que a chance dele de vitória é pequena, o potencial dele não acontece, e normalmente a gente, né, você vai lidar com o ego do sujeito. Então, quando a gente pensa em contratar, quando você pensa numa pesquisa que vai ser contratada, ela tem essas características. E todos eles contratam pesquisa por um objetivo ou por outro, às vezes por preço, certo? Tem problema, não tem problema? Nesse caso, eu me permito até dizer que já existiram e existem situações onde o interessado, o político, ou o seu representante, ou o seu estrategista, ele tem contato com o instituto de pesquisa e fala assim, mas eu quero que o fulano apareça em primeiro lugar. E é verdade que acontece isso. Né? Isso mas acontece. Isso não é uma postura de uma empresa séria, né? Por quê? Ele quer mentiras sinceras me interessam. Ele quer ser enganado e quer enganar a militância. Então ele quer já encomendar com o resultado pronto. Então, isso evidentemente não é coisa de empresa séria, né? Tudo isso acontece. Bom, é duro. Se o instituto é pequeno, precisa crescer, precisa do dinheiro do cliente, às vezes ele acaba se submetendo, né? Eventualmente isso até pode acontecer, mas não é o mais adequado, né? Existe método, o processo, né? Você fazer uma pesquisa bem feita, de verdade, não é algo assim tão complicado, né? Principalmente uma pesquisa eleitoral, mas seguir os critérios, seguir o método, cumprir o que deve, né? O que diz a regra, a boa prática, demanda de tomar às vezes algumas decisões mais complicadas. Então, por exemplo, eu preciso de um campo sendo feito em tanto tempo. Olha, não tem pessoal, as pessoas não vão eu não consigo fazer isso tão rápido. Não por esse método, não por esse valor. Entendeu? Então, existem decisões que precisam ser tomadas ali e que empresas grandes ou empresas pequenas vão ter que passar por isso. Eu acho que, na verdade, eu acho assim, é uma escolha da empresa jogar com a regra ou jogar contra a regra. Ou apesar da regra, né? Então, é uma escolha individual de cada organização. Construir um candidato agora, em termos publicitários, é hora, ou seja, é fácil, no ano pré-eleitoral, construir um candidato? Depende de que patamar que você sai. Do zero é uma coisa que é impossível, porque tem um monte de leão brigando aí em cima. Já há pessoas, candidatos com os nomes mais bem construídos, os nomes mais tradicionais. Então, qualquer um de nós que não é político, seria humanamente impossível você construir o candidato para a próxima eleição. Mas você tem como, o Mário estava comentando a respeito de resultado de pesquisa, que você tem que falar para o cara, você não está bem, você vai perder. Mas a estratégia que você usa acoplada à pesquisa pode permitir ao candidato alternativa. Olha, você tem que fazer, se você continuar assim, você vai perder, mas você pode mudar, fazer assim, 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 e você tem uma chance de crescer. Então, nesse ponto, quer dizer, utilizando método científico e o cara acreditando na sondagem de pesquisa, ou então nas características, não só dele, como também dos outros candidatos, então você consegue construir um conceito de um candidato. Não quer dizer que seja vencedor. Você consegue modular um candidato. Nós estamos aí há 1 ano e meio da próxima eleição, mais ou menos isso, né? Não, um ano. Outubro. Então nós estamos 12 meses da eleição. Lembrando que esse processo de construção é uma coisa que envolve um grande investimento. Você tem que criar uma série de estratégias que posicionem esse candidato sempre acima da linha d'água, para ele poder tá aparecendo, para ele poder mostrar a cara, para ele construir esse conceito. Então, é fácil? Não. É muito difícil. Barato? Não. É muito caro, demanda um grande investimento, mas você perguntou se seria possível. Então, possível é.
desde que ele tenha algumas características, isso na minha opinião. Acho que pegar um cara do zero hoje para conseguir que ele seja competitivo ano que vem é uma coisa muito complicada, não? Vai depender, assim, eu concordo contigo, né? Eu acho que talvez existe uma ponderação que ela é importante, que depende do cargo que o camarada vai concorrer. Mas não estou me referindo à eleição de governador. Majoritário. Mas tem uma situação que ela é importante a gente até pensar o seguinte, hoje, se você pegar as pesquisas que foram feitas em relação a os nomes, não as pesquisas, mas os nomes que são ventilados, tanto para governo estadual quanto para Senado, hoje já eram conhecidos há um ano atrás. Quando foi da eleição para prefeito, os jogadores de 2026 já estavam definidos. Eles já estavam, as cartas já estavam na mesa. Quem ia fazer o quê? Quem ia para onde? Algumas coisas podem mudar, mas os nomes estavam ali, certo? Então, aquela pergunta, se o sujeito numa situação dessa começar a se preocupar com a eleição de 2026, hoje ele está muito atrasado. Porque existem outros jogadores que já estão no páreo. Já estão investindo, já estão formando imagem, investindo em redes sociais, em relação com a comunidade, enfim, fazendo a parte política que precisa ser feita. E isso é algo que, principalmente pelo processo eleitoral hoje, né, não só pelo processo eleitoral, mas pela característica do ambiente político que a gente vive, essa construção, ela é muito difícil de acontecer. Se você ver uns camaradas, vamos pegar um camarada, eu tenho muito dinheiro, etc e tal, vou pegar o melhor publicitário do mundo. Dependendo de quando ele tomou essa decisão, mesmo com todo o dinheiro do mundo, ele não vai conseguir convencer a população que isso é possível. Isso vai se tornando cada vez mais caro. Quanto mais próximo do período eleitoral, mais custoso é o trabalho de formatar uma imagem palatável à população. Imagina, fazer uma analogia com um produto. Imagina que difícil seria você pegar um produto que ninguém conhece hoje, um detergente, por exemplo, e colocar esse produto no mercado para disputar a liderança com os detergentes mais conceituados. Quer dizer, haja caminhão de dinheiro. Eu vou dar um exemplo. A Solan, que todo mundo lembra, a Solan aconteceu no Brasil. Bombril tinha um share naquela época de mais ou menos 80%. Bombril, que era o líder de mercado. Bombril teve uma ausência... Era sinônimo de palha de aço. Chama de marca notória, né? Ainda hoje, né? Inclusive as máquinas que fazem a lã de aço, é a Bombril que fazia para vender para os outros, o equipamento. Então, a Bombril ficou ausente da mídia durante um tempo em função de disputas judiciais, a empresa foi vendida para italiano, aí o antigo sócio queria a empresa de volta, e tem uma confusão aí. Então, sumiu da mídia por alguns bons anos, e a Solan aproveitou para entrar. E a Solan entrou para derreter Bombril, e não conseguiu derrubar Bombril da liderança. Quer dizer, teve um período, não tenho certeza, mas provavelmente mais de 2 anos, onde eles tiveram uma mídia muito intensa e não conseguiram desbancar Bombril. A Solan sumiu e Bombril, quando voltou a anunciar, reassumiu o seu posto de líder de mercado. Então é mais ou menos isso. Quer dizer, pegar um candidato que ninguém conhece, pode jogar um caminhão de dinheiro em cima dele, mas ele tem um longo caminho para chegar perto do líder de mercado, do líder de pesquisa, né? Falando nisso, deixa eu trazer para uma situação que a gente vive hoje. Perfeito. O Lula é presidente pela 3ª vez. Contratou para ser o secretário de comunicação dele, né, ministro de comunicação, na verdade, um marqueteiro. Sim. Que já começou a campanha. Ele contratou alguém para começar a campanha e pagando com dinheiro público dentro de uma função pública. Verdade. Porque tudo que tem sido feito, na verdade, não é uma ação institucional de governo, é tudo mais ação publicitária de campanha. É o que Sidônio faz hoje. Mas com todo o dinheiro que o governo tem despejado nos meios de comunicação,
em outdoor, em televisões indoor, que a gente Redes vê, sociais. tudo nas redes sociais. Mesmo assim, o Lula, ele aparece ainda desgastado demais. Um alto índice Mais de de desaprovação. 50% não querem ele. Os outros candidatos que nunca disputaram uma eleição aparecem melhor colocado quando o pesquisado é levado a optar por uma coisa ou outra no segundo turno. O Tarcísio aparece melhor colocado, o Michele melhor colocado. Alguém que está fora do jogo por razões legais, porque tiraram o direito dele, que é o Bolsonaro, sempre aparece muito bem e está até sem possibilidade de estar na mídia. O que acontece? Ou seja, quando o produto já está desgastado, é difícil recuperá-lo, é difícil fazer com que ele ganhe outra vez a confiança do eleitor. Eu vou responder só uma coisinha antes que o Mário coloque o argumento dele. Não há boa publicidade que seja capaz de vender um mau produto. Então, agora a bola é sua. Bom, sintetizou. Uma vez dito isso, né? Existe Com propriedade. Com a devida, olha lá, né? Como é que a gente parte a partir daí? Como é que a gente segue a partir daí? Mas vamos pegar a situação do Lula, tá? Ele tem um grau de conhecimento, a população o conhece e eles têm uma percepção consolidada em relação ao indivíduo, certo? Mudar um conceito que está estabelecido, essa percepção é muito complicado, porque você vai precisar de um fato novo, muito significativo, para que algo mude. E vamos pegar o exemplo do que se sustente, né? E que se sustente. Porque você tem uma situação seguinte. Estava conversando hoje. Ele falou assim, olha, se não houvesse a intervenção, né, se não houvesse a situação americana, do Trump, com o tarifaço em relação ao Brasil, muito provavelmente, hoje, a situação do Lula seria muito pior. Por quê? Porque o tarifaço foi o fato novo. Ele pôde se reposicionar em relação àquela demanda. E ele soube aproveitar isso. O tarifaço deu para o Lula uma bandeira de governo que ele não tinha. Que ele não tinha. E aí, então, ele se auto-intitulou o defensor Brasil dos brasileiros. Aquela bobagem de bonezinho. Eu estou falando isso porque eu acredito que foi realmente Sidônio, é um cara que eu conheço, e se o Sidônio inventou o negócio do bonezinho azul na reunião... Uma reunião ministerial. Ministerial que não foi reunião ministerial, foi reunião de campanha. Não houve uma proposta de governo, de ministério, de nada. O Lula não cobrou uma providência. Então, esse negócio é bem coisa de publicitário, mas não pensa no efeito, né? Então, realmente, o problema é assim, nível de saturação, nível de conhecimento, e tem uma coisa que assim, quando a propaganda é muito insistente num ponto, acaba criando lá na frente uma rejeição contra aquele produto, aquele objeto, entendeu? Vira uma antipatia. E o Lula está colhendo isso em função do passado dele, em função do próprio governo dele, que não tem um projeto de Estado. Eu acho que não tem um projeto para o Brasil. E essa medida do Trump deu para ele a bandeira que ele não tinha. Se você pegar exatamente, né, fazer um gancho aqui com o que o Marco falou, se você pegar a trajetória do governo Lula até o tarifaço, eles estavam completamente perdidos. Não tinha proposta, não tinha desenvolvimento, não tinha plano, eles estavam reagindo, tudo que se tentava, nada evoluía. Então era um governo que estava fadado a não terminar. Eu brincava que eles iam arrumar um jeito e iam passar o bastão para o Alckmin, porque ele não vai aguentar o rojão até o final. Aí surge um fato novo. E fatos novos acabam acontecendo o tempo inteiro. Teve a inteligência de aproveitar. Sim. Agora, se isso vai sustentar uma mudança de percepção, de crescimento de popularidade, de retomada, porque tem uma questão, Cassim, que a gente não pode esquecer, que eleição fala com esperança.
A pessoa vota em alguém porque ela acredita que aquele sujeito é capaz de entregar um futuro melhor para aquele eleitor, certo? Se o evento tarifaço Trump vai ser suficiente para devolver ou dar caminhos para que o Lula consiga convencer as pessoas que ele é esse agente da esperança, ok, nós temos um candidato mais competitivo para 2026. Caso contrário, daqui a pouco, com a economia estagnada, com piriri, porocó, tudo aquilo que a gente já sabe, ele tende a se tornar novamente... O fato novo aconteceu muito antes, né? Hã? O fato novo aconteceu muito antes da eleição, né? Muito antes da eleição. Tem muita coisa para... Assim, vai se ver se isso realmente foi determinante para alguma situação do Brasil, né? Porque ele não dá para sustentar um discurso de soberania, 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 quando as coisas internas estiverem ruins. Não, ele lá pela... o discurso da soberania vai bem até as pessoas descobrirem que a geladeira está vazia. Uhum. Na hora que as pessoas lembrarem que a geladeira está vazia, aí a soberania vai pro saco. Então, isso é importante, assim, porque o discurso ele não tem sustentação. E daqui para frente, essa situação do tarifaço vai ser administrada de um jeito ou de outro. Que interessante, eu li isso na imprensa hoje. Fecharam o balanço de balança comercial do Brasil e as exportações aumentaram nesse mês. Quando começou a vigir o tarifaço do Trump, que foi agosto, né? Agosto o resultado foi superior ao de julho. É o que já tinha sido exportado, né? Não. Já tinha saído dos portos, né? Mas foi exportado, ou com mudança de endereço, ou com um incremento de exportações antes que as tarifas começassem, enfim. As exportações cresceram. Eu só não tenho a fonte do Instituto de Pesquisa, mas isso aí é uma coisa que dá para a gente aferir. Você acha que a situação, mesmo gastando tanto dinheiro como tem sido gasto, o gasto com publicidade do governo federal é um gasto hoje exorbitante. Exorbitante. É um gasto de dinheiro público. Isso é que é ruim. E isso daí impulsiona, ou seja, prejudica a concorrência, os outros candidatos, que são, na verdade, pré-candidatos, né? Hoje nós não temos candidatos. Todos são pré-candidatos. O Lula que já falou, se eu tiver saúde, eu serei candidato no ano que vem. Né? Isso daí, de algum momento, pode fazer com que a sociedade perceba que é ele que está financiando essa campanha para convencê-lo? Ou o público não tem essa percepção de que dinheiro gasto com isso é um dinheiro público, um dinheiro dele? Não, o público não tem essa percepção. Ele não vai ter essa percepção e, pela própria construção do processo de comunicação, ele está transvestido como uma comunicação oficial. Então a gente poderia, a mesma pergunta do governo Lula, ela poderia estar sendo feita para o governo Caiado. Entendeu? É a mesma coisa. Lá pelas tantas, mas isso vai... A população não vai perceber isso. A população não entende isso dessa forma. Por quê? Porque toda essa comunicação oficial, ela é construída de tal maneira, e aí tem boa assessoria nesse sentido, para que ela seja de fato oficial. Se existem mensagens publicitárias, marqueteiras, com vistas à campanha, cortes, recortes, aí é outro... Isso também tem, mas faz parte do negócio. Tá? Faz parte mas o povo não percebe isso. Mas isso não é uma percepção de que, ele está gastando dinheiro público. Não, esse sentimento não vai aparecer. Eu, como vivi nesse meio, fazendo de empresas de comunicação, como jornalista há muito tempo, uma realidade é que quando o governo gasta publicidade, seja qual for a finalidade dessa publicidade que ele gastou com uma empresa, a empresa passa a olhar o governo como muito amigável. Aquela empresa não faz crítica. Então não há um contraponto. Na verdade, compra-se a opinião de um veículo. Ele recebe, por conta da publicidade que o governo injeta ali, mas a parte de jornalismo
acaba sendo uma parte bem mais suave do que seria numa situação absolutamente isenta. A boa e velha jornal Chapa Branca. Eu lamento reconhecer que você tem razão, lamento porque isso há algum tempo, onde você tinha uma independência maior das redações nos veículos de comunicação, o comercial não tinha condição de interferir na redação. Você viveu essa época. Então, quer dizer, se tem alguma coisa errada, o jornalista ele era independente para poder fazer uma denúncia e ouvir os dois lados. É assim que a boa imprensa sempre se resolveu. E apesar, por exemplo, do governo federal sempre ter sido o maior anunciante da maioria dos meios de comunicação, isso historicamente, não é agora não, isso aí é muito tempo atrás, desde há muito tempo atrás. Você percebe que em governos lá no passado, isso não criou uma barreira para eles. Então, sempre que havia alguma coisa para ser denunciada, essa denúncia acontecia, né? O governo precisava do veículo de comunicação, né? O governo precisa, por exemplo, da Rede Globo, apesar de muita gente questionar, mas a Globo viveu uma época aqui no Brasil onde, se você somasse as audiências de todas as outras redes, não chegava nem perto da audiência da Rede Globo. Hoje já mudou. Mas então, nessa época, o governo precisava da Globo. E o governo Bolsonaro, nos seus 2 últimos anos, mudou a política de comunicação e começou a programar a Rede Globo, coisa que não havia feito no início do governo. E então, sabia que tinha que programar a Globo para poder atingir as grandes audiências. Falando nisso daí, me lembro de uma vez, eu era repórter da TV Anguera, e teve o Santilo, ele era o candidato ao governo, né, que ia substituir o Iris Rezende, acabou ganhando. E teve uma entrevista com ele, da qual eu participei, era um programa especial, e durante a entrevista eu perguntei para ele a respeito da relação que ele teria com a imprensa. Era candidato ainda, com a imprensa, como é que seria as questões de verbas publicitárias e tal. E ele fez uma colocação bem suave, né? Vamos ter uma relação respeitosa com os veículos, né? Que a gente precisa deles, eles precisam do governo e tal. Eu sei que depois que terminou a entrevista não gostaram das perguntas que eu tinha feito, porque os veículos dependem do governo, da verba publicitária de governo, né? E mercados regionais, sim. Hã? Mercados regionais, sim. Sim. Então, aquilo ali, eu falei, gente, eu estou tentando, porque era uma questão muito premente. Os governos sempre gastavam muito com meio de comunicação, gastavam mais do que o necessário. Não gastavam só para fazer aquelas campanhas que são fundamentais, né? Sobre saúde, sobre segurança, sobre economia de água. Não gastava para tudo. Você vê, hoje o governo faz propaganda até de coisas que não precisa, né? Sim. Você vai fazer propaganda do quê? Da Petrobras? Dos Correios? Mas aí a gente tem que trazer tem toda a razão. Você tem que trazer para a gente tem que trazer para uma situação que é hoje diferente e é uma mudança que é relativamente recente. Os meios de comunicação tradicionais, eles vêm perdendo força, certo? É óbvio que a Rede Globo, os grandes jornais, enfim, eles continuam tendo uma importância muito grande. Mas a população hoje consome mídia, consome conteúdo, não vou falar mídia, mas consome conteúdo de uma forma tão dispersa e por uma multiplicidade de canais e de meios que não é mais possível pensar numa mídia controlada, por exemplo, pelo governo federal ou pelo governo estadual ou pelo qualquer governo que seja. Por quê? Porque existem brechas, existem caminhos de você conversar com a população e principalmente com parcelas específicas da população por canais que não são os tradicionais, né? Então você pega até o Pode Tudo, ele poderia se enquadrar dentro desse grupo, né? Nós poderíamos estar discutindo aqui ser um canal para discutir, sei lá,
uma abordagem completamente diferente e nós teríamos um conjunto de telespectadores, de comentadores no nosso YouTube que vão participar dessa pequena bolha que a gente vai criando, certo? Talvez seja por isso que haja essa grande preocupação em controlar as redes sociais, né? Não estão querendo, porque já existe uma legislação boa, moderna, que estabelece regras para as redes sociais. O que se busca hoje é impedir... tem uma palavra muito feia que é fake news. Existe a palavra mentira na língua portuguesa, né? Por que não usá-la? Mas então, fake news. Quem que vai determinar que é fake news? Às vezes eu digo alguma coisa que você ainda não sabe. Dentro do que você já sabe, isso é mentira. Mas é porque uma coisa nova que eu estou transmitindo, você ainda não sabe. Se você tiver a responsabilidade de me censurar, eu serei censurado por uma coisa verdadeira que eu disse que você desconhecia. Então, para mim, aparece como uma preocupação para que não haja essa multiplicidade de vozes e opiniões. De fato, se você pensar, a maneira como a discussão da regulação das redes sociais, ela acontece, pelo menos, principalmente como ela é noticiada, ela dá a entender isso mesmo, né? Que hoje existe um movimento que eu acredito que ele é muito bem fundamentado do ponto de vista de objetivo, que é o seguinte: isso é um negócio que saiu do nosso controle. Nós precisamos colocar a mão sobre isso daí novamente, certo? A grande questão é que a tecnologia, ela abre, como diz, quando você fecha uma porta, ela derruba uma parede. Ela não abre a janela, ela derruba uma parede. Então, existem cada vez mais meios, formas das pessoas se conectarem com ideias que às vezes estão permeando por aí. Hoje, o grande problema não seria um problema, mas é uma dificuldade dentro do processo, é que, por exemplo, se você está acostumado a consumir conteúdo de determinadas fontes que tem um certo alinhamento ideológico, dificilmente você vai ter ouvidos para o contraditório. Por quê? Porque você não consome aquele conteúdo. Sabe aquela história de antigamente você era obrigado a ver a propaganda porque o próximo bloco do jornal só ia acontecer depois dos comerciais? E você não tinha nem como desligar, você podia desligar a televisão, mas enfim... Não tinha nem controle remoto. Você não tinha controle remoto. Hoje você não é obrigado a esperar o próximo bloco. Você já consome o conteúdo que lhe interessa ou que um algoritmo, um grupo, enfim, direciona para ti. Então, esse é um lado complicado do processo de comunicação. Não, de comunicação. Por quê? Porque, por exemplo, existem bolhas que elas acabam não sendo atingidas de nenhuma outra forma a não ser por aquele... Você pega lá um camarada que só escuta 3, 4, 5 canais de YouTube, acompanha aqueles... Toda a visão de mundo do sujeito, ela é talhada por aquela visão, por aquele conjunto de informações, certo? Então, por que eu estou trazendo isso dentro da discussão de controle das redes? Eu não tenho uma resposta, mas, de certa forma, essas bolhas, elas são complicadas porque elas promovem aquela situação de você não pensa como eu, então você é meu inimigo. E isso só facilita a vida de quem já está no poder, porque toda conversa acaba. Eu não gosto do Marco Antônio porque ele tem uma descendência árabe. Enfim, não gosto de vocês porque vocês têm uma descendência árabe. Vamos pegar o aquecimento. E se isso fosse um problema, por melhores que fossem as ideias que vocês tivessem, eu estaria fechado a essas ideias. Não por causa das ideias em si, mas por causa da origem de vocês dois. Esse é um problema. Mário, mas eu não acho que beneficia quem está no poder. Eu acho que essa polaridade, que foi a primeira pergunta que o Cassim fez, inclusive, nesse bate-papo, esse trabalho das redes,
ele faz assim, eu não quero ouvir isso, você acabou de falar, não quero ouvir esse lado aqui, o contraditório eu não quero ouvir. Então, na verdade, acaba, mesmo que o poder, ele queira estabelecer uma verdade através das redes, mas eu rejeito o poder, entendeu? Eu rejeito essa verdade sua. O governo pode gastar tonelada de dinheiro que ele quiser gastar, mas se eu tiver alguma rejeição grande contra tudo aquilo que vem do governo, vai jogar dinheiro fora porque eu não vou ouvir isso. Você não vai ouvir. Não vai me atingir. Isso não vai, de fato. Mas por que eu disse, só para fechar o raciocínio, por que eu disse que isso favorece quem está no poder? Aí a gente tem que olhar o poder de uma forma um pouco mais ampla. Porque quando você tem grupos polarizados, vamos pegar aqui lulistas de um lado e bolsonaristas do outro, só para colocar nomes nos indivíduos, quando você foca muito na polarização, toda discussão que realmente importa, ela vira ruído no meio da gritaria. Então é o seguinte, eu posso ter uma boa ideia de um grupo, de uma ala bolsonarista, que só pelo fato de ser da ala bolsonarista, os lulistas não... Já é uma ideia. Eles vão rechaçar. Da mesma forma, o contrário. E isso é uma situação seguinte, caramba, né, não importa, aquela situação não deveria importar a origem da ideia se a ideia for boa. E é isso que a gente está perdendo. Agora, dentro da discussão de controle de mídia, dentro do controle de rede social, com certeza eles não têm a menor ideia de promover a multiplicidade, enfim, isso é uma outra história, acho que não é. Eu tenho pensado muito a respeito desses rótulos que se colocam. Que a coisa mais fácil que tem para alguém entender um raciocínio complexo é você dar um rótulo para aquilo. O sujeito é rotulado e pronto. Daí tudo que eu não presto eu posso pôr, ou tudo de bom ou tudo de mal, fica naquele rótulo. Eu não entendo aquilo ali, é tão complexo. Os que manipulam a opinião sabem disso. Exatamente. Então criaram um rótulo chamado bolsonarismo. Não existe isso. Seria uma corrente de pensamento estruturada, filosófica, que não existe. Não existe isso daí. Tem uma pessoa que chama Bolsonaro, que tem uma corrente de pessoas que gostam dele, gostou das ideias dele, pronto. Aí, para simplificar, antes de falar de liberalismo, de direita, falou, não, é bolsonarismo. Pronto. Criou um rótulo. Aí tudo que não presta, você começa a colocar também nesse rótulo. Assim, petralha, bota lá o rótulo. É uma forma de manipular também, né? Porque bolsonarismo não existe. Aí quando os veículos oficiais, esses veículos, aquilo que a gente chama da mídia tradicional, dessa mídia antiga, eles ficam, não, os bolsonaristas, dá a impressão que é um bando de gente que tem tudo aquilo que o outro lado não gosta. Quando, na verdade... E vice-versa, né? Mas são pessoas, mas você não ouve falar de petralha, você não ouve falar de petista. Não. Você não ouve falar. Não. Você ouve falar do bolsonarismo como se ele fosse uma corrente de pensamento que não é. É a forma de você estigmatizar. Fica ruim. Aí você cria essa polarização na sociedade, porque parece que não existe por trás de tudo uma esquerda, que não existe um liberal, né? Você não consegue pensar em coisas mais complexas. Você simplifica o raciocínio. Mas essa simplificação do raciocínio, ela serve aos dois lados. Então, né? Quando você... E eu faço o exercício de consumir material dos dois lados, tá? Quando você pega um pessoal de direita, eles classificam, eles não chamam de lulista, eles chamam de esquerdistas, são os petistas, enfim, eles já colocam o mesmo rótulo no outro lado. Isso funciona por quê? Porque eu preciso criar uma diferenciação entre eu e eles, entre o que eu penso, o que eu acredito e os outros. Isso serve aos dois lados. Tá? Então, o que acontece é que, independente de quem está, né, isso está sendo utilizado por todo mundo. Qual que é o grande problema disso? Tá, assim, se a gente for olhar, grosso modo, se eu pegar o resultado de pesquisa, enfim, a gente vai descobrir que lulistas representam 10% do eleitorado.
Se eu pegar bolsonaristas, que se autodeclarariam bolsonaristas, eles representam 10, 12% do eleitorado. Tá? Então, para simplificar as contas, 10% de cada lado, eu tenho 80% da população que está ficando com pouca paciência, de saco cheio, dessa troca de ameaças e dessa situação, mas que no momento da eleição ele vai ser obrigado a tomar tomar um partido. Ele vai ter que tomar uma decisão. O que aconteceu na eleição de 2022, certo? Nós tínhamos um segundo turno, nós tínhamos Bolsonaro de um lado, Lula do outro. O que elegeu os votos que elegeram A e B, né, os votos que elegeram Lula e mesmo a maior parte dos votos que o Bolsonaro recebeu, não são de bolsonaristas ou de lulistas, mas são desses 80% da população que num dado momento se identificou mais com uma proposta ou por uma figura do que outra. Então, por isso que, e aí é uma coisa interessante de olhar, a caixa de amplificação, né, o megafone de cada lado, ele precisa gritar cada vez mais alto para convencer pessoas que estão no meio, e eu não estou usando o centrão de propósito, né, que essa é a parte maior da população, de que A ou B é melhor do que o outro. Entende? Então, o mais difícil hoje é estar nos 80% e tomar uma boa decisão baseado em fatos e dados, evidências e aquilo que a gente melhor pode consumir. Por quê? Porque ambos os lados estão gritando e estão utilizando as suas caixas de ressonância para trazer as vantagens de... É aquela velha história, venha para o meu clube, venha para o meu lado, sabe? E aí a coisa funciona. E aí na polarização o que acontece? Esse miolo que o Mário falou, ele se define não pelo melhor, mas pelo menos pior. E aí a gente tem experimentado ao longo dos últimos anos uma sucessão de governos nessa república, onde você não tem um projeto de Estado. Qual o último projeto de Estado que teve no Brasil? Foi o Plano Real, acabou. E aí, cadê o outro? Foi, do governo Fernando Henrique, né? Ele fez um projeto que ele tinha gente... Para a nação. Para a nação. Ele fez as privatizações que hoje alguns criticam. Se não houvesse ocorrido a privatização, nós não teríamos celulares, estaríamos nos comunicando por sinal de fumaça. Então, quer dizer, você acaba não elegendo o cara que vai resolver o problema, mas você acaba elegendo aquele cara que não vai atrapalhar tanto, entendeu? Não é o melhor candidato, é o menos ruim. Isso é uma coisa muito negativa para o nosso sucesso como nação. Com a força das redes sociais, elas estão tão fortes hoje que geram essa preocupação. Nós temos que dominar isso outra vez, que perdemos o controle, né? Essa preocupação. Existem clientes buscando saber onde é melhor ele começar a trabalhar para fixar uma marca, seja de um produto ou seja de um nome mesmo? Sim. Tem gente... Eu vou na mídia tradicional, eu já vou... Hoje qualquer pesquisa que a Groupon faz... existe uma pergunta que ela acaba sendo colocada exatamente, que é o seguinte, né? A gente pode variar um pouco a questão, mas ela basicamente pergunta o seguinte: quais são os meios de comunicação que você, ou meios que fornecem conteúdo que você utiliza para manter-se informado? E aí eu tenho lá uma lista de opções e o camarada vai responder, certo? Então, dependendo do público, e aí a gente faz as estratificações e tal, você vai ter públicos que são que se interessam mais por um tipo de mídia do que outro, né? Então, por exemplo, redes sociais de maneira geral. Eu vou pegar um número que eu estava lendo hoje de uma cidade, né, para uma cidade que a gente estava fazendo um trabalho. Naquela cidade, naquela localidade, 72% da população disse que prefere, que o meio que se informa é através das redes sociais. E eu não digo só redes sociais, eu digo redes sociais entre parênteses.
TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. WhatsApp. Não. Não? O WhatsApp não é rede social. O WhatsApp é meio de comunicação. Meio de comunicação. Pois é um meio... Ele é outra coisa. Tá. Por quê? Porque a gente tem que entender isso, porque é o seguinte, como é que tem acontecido hoje? Você cria uma comunicação numa rede social e a distribui de forma pulverizada nos distribuidores de comunicação, WhatsApp, Telegram. Aham. Então, as pessoas recebem as notícias dali, mas que estão sendo repercutidas, elas foram criadas em outro lugar. Então, é importante separar como é que as pessoas... Porque tudo bem, eu só consumo conteúdo que eu recebo pelo WhatsApp. Tudo bem. As pessoas republicam coisas das redes sociais. Do TikTok, do Instagram. O vídeo que viralizou, não sei aonde, ele joga lá dentro. Então o grupo dele ou a comunidade Exatamente. dele recebe aquilo que está nas redes sociais. É uma comunicação interpessoal que não é só interpessoal, né? Não. Ainda mais quando você tem, porque como você tem hoje listas de distribuição, enfim, você consegue mandar essa informação para frente. Agora, o que é importante, e aí é uma distinção que nós fazemos na Groupon, que é as redes sociais, elas têm um papel, e eu tenho que entender o papel do que a gente está chamando hoje dos distribuidores de informação, que é o WhatsApp e o Telegram. Eles não são a mesma coisa. Porque você não coloca a conversa, por exemplo, numa rede social implica o quê? Você tem uma postagem e o camarada comenta, ele critica, ele denuncia na rede social. No WhatsApp não, ele pega aquela postagem, aquele conteúdo e distribui. Não existe conversa entre o conteúdo ou a origem do conteúdo e as pessoas que fazem parte daquele grupo. As pessoas fazem a discussão ou a reverberação do conteúdo no contexto do grupo, mas não com quem criou o conteúdo. Você entendeu a diferença? Ele não interage com o produtor do conteúdo. Ele não interage com o perfil. Eu fui lá no perfil XPTO e vi que o camarada gravou um vídeo assim, falando bem de fulano de tal, falando mal de fulano de tal. Fui lá e falei que aquele vídeo era uma mentira, porque eu conheço o sujeito. Enfim, uma coisa é o seguinte. Outra coisa é, eu recebi o vídeo no WhatsApp, no grupo da família, e aí você tá vendo o vídeo de fulano e tal? Realmente, esse cara é um babaca. Então, fugiu do controle do criador. Mas essas comunicações interpessoais, elas impulsionam publicações. Elas impulsionam. São fatores de impulsionamento. Elas são fatores de distribuição, ou, por exemplo, dependendo da maneira como você compartilha, você está de fato fazendo com que as pessoas, eu me interesso pelo conteúdo e vou lá na rede social ver o que está acontecendo. Isso de fato acontece, mas é importante entender que se ele viu o conteúdo no WhatsApp e foi lá no Instagram para poder, ou no TikTok, por exemplo, para poder comentar ali, aí ele voltou, ele impulsionou, foi lá e tal, mas o conteúdo que ele está consumindo foi direto lá na rede social. Hoje em dia quem tem uma conta no Instagram, se eu quero mandar para vocês, eu já tenho a opção de mandar pelo WhatsApp, por uma outra rede. Então, o WhatsApp é um meio de comunicação, mas a hora que você clica lá, abre o Instagram, entendeu? Desculpe, deve ser, provavelmente, o Mário tem esse dado que eu não tenho, deve ser o meio de comunicação mais consumido que existe, percentualmente, o WhatsApp. Hoje, o WhatsApp está presente em aproximadamente 90, vai variar de cidade, de estado, mas 90, 92, 93% das pessoas utilizam o WhatsApp no Brasil. É o meio de comunicação mais forte que você tem hoje. Já que estamos falando de rede social, estamos falando de política, de produtos, né? E da dificuldade de você tentar controlar, porque já existe no mundo físico, existem maneiras de você se proteger. Por exemplo, se alguém numa rede social te ofende, você pode... É possível triar quem que é aquela pessoa e você mover um processo contra essa pessoa por reparação de um dano moral que você sofreu. Perfeito. Então, as leis do mundo físico servem para o mundo virtual.
É tão complicado isso que quando o ministro Alexandre de Moraes, naquela sua sanha censória, ele bloqueou o X, olha que loucura, bloqueou o X porque não gostou não sei do que, né? Aí todo mundo falou, tem uma maneira de você acessar o X, você entra pelo VPN. Aí ele estabeleceu a multa de 20 mil para quem acessasse o X por meio do VPN. Aí alguém disse, mas o ministro só vai, ou os prepostos dele, só vão conseguir acessar o VPN se usar o VPN. Então como é que pode? Você está proibindo essa ferramenta, mas você tem que usar essa ferramenta se você quiser saber que outros estão usando. Quer dizer, então é maluco demais. Sim, aí entra dentro de uma, vamos colocar quase que uma neurose, né, de eu quero controlar, eu quero, enfim, mas isso foge até a nossa competência de tentar dizer, tá aí, a gente vai ter que lidar com isso, né? Isso aí não tem muito o que se fazer. Mas quando nós pensamos em termos de comunicação, por exemplo, eu tenho pessoas que dizem para mim que falam assim, olha, se você quer discutir política de alto nível, saber o que está acontecendo, as fofocas, é no X. Você quer conversar com a massa, é no TikTok ou no Instagram. Você quer ter profundidade, é no X ou no YouTube. Entende? Então vai depender do objetivo de cada um. E por isso que as pessoas vão criando conteúdo, principalmente os políticos nesse momento, em diversas plataformas e vão fazendo cortes, vão fazendo montagens e vão fazendo tudo isso a partir desse conhecimento. E nós temos ainda o caso, que é notório, da famosa tia do Zap. Ela pega tudo que ela recebe, ela transmite porque... Acredita fundamentalmente naquilo e vira uma propagadora, que aí pode ser notícia correta ou fake news, qualquer coisa. Mas é a tia do Zap, que acho que a versão moderna da velhinha de Taubaté, né? Mais ou menos. Cara, mas olha só, assim, eu vou defender a tia do Zap agora. Eu vou defender a tia do Zap, porque é o seguinte, a tia do Zap somos nós. Sempre tem, aí você tá lá assim, nossa, cara, meu, que conteúdo legal, vou passar pro meu pai. Porra, fiz o trabalho da tia do Zap, cara. O que meu pai tem a ver com essa história? A tia do Zap é aquela que acredita você profundamente. Quer dividir com alguém? Mas é isso aí. A tia do Zap, o que ela quer fazer? Ela achou um negócio tão legal que quer compartilhar aquilo com a família. E lá, sei eu se ela tá preocupada, se aquilo é verdade. Cara, ela gostou daquilo. Não importa se é a mensagem do político A, a mensagem do padre B, ou alguma coisa que o valha. Mas tá repassando. Mas isso daí me remete à credibilidade que tem os veículos tradicionais, que eles criaram essa credibilidade. Porque hoje você vê um sujeito falando num vídeo do WhatsApp, que foi gravado pro TikTok ou foi gravado pelo Instagram, mas alguém botou a cara e emitiu opinião. Como ele se publicizou, ou seja, ele se tornou público, ele e a opinião dele, muita gente acredita, não, olha aí, esse cara está falando. Dá a impressão, ou ele escreveu um texto qualquer, como ele publicou, o cara falou, olha, esse cara publicou, olha o que esse cara publicou. Pode ser um imbecil que eu nem conheço, tem só o nome dele lá, pode ser um cara idiota qualquer, mas ele faz uma porção de argumentos ali que eu achei interessante e acredito, ou seja, está público, ou seja, isso deve ter alguma credibilidade, né? As pessoas gostam de quem tem coragem. Por mais que a coragem possa possa não ser na direção correta. Então você vai lá, faz o teu vídeo, coloca a sua cara a tapa, literalmente, e solta as tuas ideias pro mundo. Ok. Se alguém comprar aquilo e replicar, você ganhou a sua fama como gerador de conteúdo e influencer. Hoje tem esse nome bonito, né? Influenciador. Eu estava pensando hoje, quer dizer, hoje é esse modismo influencer, e eu questiono muito porque o cara, ele se autodenomina influencer, ele acha que causa influência, mas que influência que ele causa? Não, depende. A versão moderna, o neologismo, como algum tempo atrás tinha manequim modelo. A pessoa não fazia absolutamente nada, mas tinha uma estampa bonita. O que você faz? Não, eu sou manequim, sou modelo. Igual, eu sou influencer. É mais ou menos isso.
Mal comparando, é o mesmo patamar. Não depende de formação nenhuma, né? Nenhuma. Mas a pessoa tem que ter coragem disso daí que ele estava falando. Sim. Agora, Mário. Coragem de se mostrar, começar a divulgar, seja lá o que for, mostra a cara dela, mostra as opiniões, faz coisas que gera uma interação com outras pessoas que gostaram daquele jeito da pessoa se mostrar no vídeo, né? Sim, porque hoje, né, você tem lá 1 zilhão de formas de contar a mesma história. Claro. E eu, de repente, vou com isso. Eu prefiro a maneira que você conta ao invés da maneira que ele conta. E eu passo a seguir você. Você acabou de se tornar o meu influencer do coração. Por que não? Entende? Então, assim, é porque também aí a gente vai entrar numa outra história, que é a figura do garoto propaganda, ela perdeu o sentido no mundo de influencers. Por quê? Porque agora eu não preciso mais de um indivíduo que tem que falar para todo mundo. Eu posso escolher vários grupos, pequenos indivíduos que têm pequenas redes, e eles vão fazer essa comunicação nas pequenas redes. São os novos garotos propaganda. São os novos garotos propaganda, né? Que aí viraram, né? Garoto propaganda igual a influencer. Pronto, não tem uma... Então você pode, por analogia, dizer que o garoto Bombril era um influencer. Ele era um influencer. Trazido aos dias de hoje. Seria um influencer. É porque ele fez a série de propaganda que ele fez, é uma coisa maravilhosa. Foi mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos fazendo com um único produto, né? Olha, e com um único personagem. O mesmo personagem, um único produto, né, que ele fazia. Não, ele fez... produto não, era uma marca, na verdade. Única não era marca. Um produto, era uma marca, todas aquelas que aquela indústria produzia e ele fazia comercial de tudo. Realmente fantástico. Tudo na vida tem um fim, né? Tem um começo, tem um fim. Essa nossa conversa pode se prolongar e a gente volta, porque o ano que vem tem eleição, tá? Com certeza. A rede social vai mandar, os veículos tradicionais, pesquisas vão dizer muitas coisas que vão gerar outros assuntos para os influencers e para nós também, não é? Marco Antônio Chuai, publicitário, foi um prazer enorme revê-lo e recebê-lo aqui. Muito obrigado. Espero que nós três, então, que nos percebam como influencers, né? Eu gostaria. Não é do Pode Tudo. Nos percebam como influencers é ótimo. Quem segue o Pode Tudo, se você assistiu a gente aqui e gostou, tem outros vídeos muito bons no canal do Pode Tudo. Zaiden Network. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigado. Estaremos juntos. Mário Rodrigues Neto. Não é publicitário, é diretor do Grupom, dos grandes institutos de pesquisa aqui do estado de Goiás e do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Reparo, é uma empresa que tem 52 anos de experiência. 53. 53 anos. 53 anos de experiência na área de pesquisa. E é importante que um instituto tenha essa tradição, porque ele está inserido no mercado que ele conhece a fundo. Né? Isso é fundamental. Ele conhece a fundo aquele mercado porque ele acompanhou a história da evolução daquela sociedade que ele está pesquisando. Exatamente. Entendeu? É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com os nobres colegas. Influencers. Nobres influencers, né? E eu acho que há muita oportunidade de conversa, né? Acho que existe uma possibilidade de explorar, principalmente em períodos de pré-campanha, aquilo que vai acontecer. A gente acabou falando um pouco daquilo que realmente vai virar 2026, os nomes, enfim, eu acho que isso pode ficar para uma outra conversa que vale a pena. Já fica mais ou menos palavreado. Sim, tá? Senhor. Muito obrigado, uma honra, gente. Obrigado, Cassim. Obrigado, Mário. Obrigado a quem nos assistiu. Muitíssimo obrigado. E a você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude a gente a produzir conteúdo e até o outro Pode Tudo. Apoios com o Ditrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.